Olá, pessoal. Hoje eu quero dividir com vocês aqui coisas do cotidiano que a gente fica observando assim e perplexa, né? Que é evidente que com o passar do tempo a tendência é que nós vamos cada dia, né, melhores em certos aspectos e a evolução está aí, acesso à educação a gente tem hoje, no dia de hoje, com maior facilidade. Então, é evidente que a tendência é cada dia a gente está mais evoluído e melhor. Mas em alguns aspectos é necessário que se tenha um pouquinho de, sabe, de apego a alguns ensinamentos do passado, para que não se evolua tanto, que se perca um pouco da raiz, da essência. No caso de educação dos filhos, poucas coisas se deve mudar. No caso, eu estava vendo mesmo, né, como eu é, trabalho com criança, geralmente cuido de autista, né, nessa auxilio nas escolas e tudo. Então, eu fico analisando sempre coisas a respeito de cuidar de crianças e tudo. Meus filhos já estão maiores, não me foco tanto para a família, mas para o cuidar até com o próximo, né? Quanto mais a gente tiver sabedoria para lidar com criança, melhor. Se assim, né? A gente faz parte de cuidar de criança em todos os aspectos, como babá, seja o que for, como auxiliar de classe, como é no meu caso. Enfim, eu procuro sempre estar vendo como, né? E direcionando como ser melhor. Aí no caso, eu vi um podcast aí da vida e convidou um educador lá, um psicólogo, um educador de criança, né? Então, aí na entrevista a moça pergunta lá a ele que a respeito da educação de criança, blá blá blá. Sim, e sobre a educação da criança, não se pode dar nem umas palmadinhas, não. Em hipótese alguma, não se pode dar palmada. Aí eu discordo totalmente. E tem certas ensinamento de pessoas que se dizem formado e doutorados em certos aspecto que eu, como ignorante, não sigo porque foge completamente da realidade do dia a dia. Não existe você criar seu filho sem dar umas palmadas. Você não pode espancar, não pode gritar, até mesmo porque do meu convívio, da minha idade, eu conheço alguns pais e até sofri, muitas das vezes, ser espancada por coisas que quebrou algo, quebrou uma vidraça de bola, às vezes não é nem porque quis. Passou do horário de chegar e muitas das vezes ser espancada e até hoje pode existir, né? Alguns pais que espancam a ponto de deixar marca nos filhos, de tirar sangue. Isso não é educação, isso é gerar violência, entendeu? Aí essa criança vai crescendo achando que pode, né? Como ele sofreu aquela violência, ele vinha a ser um violento também. Se bem que tem muita gente que sofre essa violência e não se torna isso, mas não é bom esse tipo de coisa, porque aí já é abuso também de um vulnerável, uma pessoa maior responsável tá se dirigindo dessa forma. Com criança não se grita, com criança não se dirige palavras agressivas, não espanca. Com criança se conversa, coloca limites, e é necessário, todo pai que quiser ter os filhos com limite, é necessário dar palmadas. Palmada não está delegado a professor, a quem cuida, a babá, a tio, a tia, a avó, não está delegado aos pais. Se os pais não tiverem esse compromisso de, quando necessário, dar umas palmadas, esqueça que vai ser uma criança, um sapo boi da vida, e como dizem, porque lá na minha avó, no sítio, quando a gente ia, às vezes, final de semana, tinha uns sapos que, quando, às vezes, que beirava a casa que a gente ia empurrando, eles iam inchando. Aí, vovó, aí falava, minha avó dizia, não, deixa aí,
porque esses sapos, se a gente chatear muito eles incham de uma forma que polcam, sapo boi. Então, é esses formação de sapo boi do futuro. Porque onde existe um pai não poder dar uma palmada no filho só, o filho pintou, bordou, deu na cara do pai, que tem criança aí que é insuportávelzinha por falta de limites realmente, não bata não. Não, em momento algum pode dar o tal do educador, que eu não sei de onde ele veio lá, com certeza não tem filho, e se tiver daqueles pais que passa a responsabilidade toda para a escola, para o cuidador, para a babá, para a avó, para o tio, menos eles, porque ele não quer se indispor com o filho, porque não existe, gente, vir para cá você dizer que estudar sobre criança e você disser que um pai não pode dar umas palmadas no filho. Não existe esse tipo de educação. É por isso que o mundo está aí hoje como está, sem limites, essa loucura, sem respeito à paz, sem respeito aos mais velhos, por causa desse tipo de formação que incute na mente das pessoas que não pode tocar a mão. Tem sim, pai tem toda a autoridade para dar uma palmada nos filhos, só não pode espancar, porque a partir do momento que espanca, é um agressor de vulnerável, tem que ser preso, não tem nem que estar no controle da criança ali, que não tem limites. Mas palmadas é necessário. Eu criei meus filhos quando necessário, dando palmadas. E nem por isso, muitas das vezes, eles são exemplos de tudo. Por quê? Porque muitas das vezes a natureza humana descorre para ali e para lá. Mas é necessário que os pais tenham toda a autonomia e, quando necessário, dê umas palmadas em seus filhos, sim. Quando necessário, que viu que excedeu o limite do que é normal. Porque às vezes quebrar um copo, chama atenção, presta atenção. E outras coisas de malcriação, chama atenção. A depender, coloca ali um pouquinho, vá para o cantinho do pensamento ali, não exceder muito, porque esse cantinho do pensamento é uma coisa que deixa a pessoa mais inflada do que se tomasse 2 palmadas para acordar para a vida. Palmada é necessário para a educação, cabe aos pais, até mesmo porque se a gente já nasce tomando, acorde para a vida, umas 2 palmadas para acordar para a vida, principalmente no decorrer da vida, a gente tem que tomar umas 2 palmadas pelos nossos pais, para saber que a vida não trata a gente amanceando, que a vida não trata a gente, vai pensar ali um pouquinho, não, a vida trata a gente assim, ó, a soco e pontapé. E se não é dada aos pais o direito de dar uma palmada, tá dando ao futuro desse adulto lá na frente, a sociedade dá socos e pontapé e a polícia. Por quê? Porque faltou a palmada que o pai poderia dar, que é defendido por certos educadores que não sei onde pegou essa formação, que não entende nada de educação, porque um educador dizer que um pai não pode dar uma palmada no filho, ele está completamente avesso do que é uma educação com moralidade, entendeu? Não é espancar. O pai pode espancar? Não, em hipótese alguma, tem que ser preso um adulto desse. Mas palmada é cabível tão só unicamente aos pais. É necessário, certas situações, a gente dá um oi, acorde para a vida, umas palmadas nos filhos, sim. E esse direito ninguém me tira como mãe e não tira daqueles pais que sabem o que é educação. Agora, esses pais que não querem se indispor com o filho, toma aqui um negocinho, toma aqui outro, para não se dispor, entrega a responsabilidade à escola, a babá, a tio, a avó, que o número de avós sobrecarregado com netos que eu vejo é muito, justamente porque os pais querem, né, não querem se dispor com os filhos. Então, aí vem uns educadores desse pra cá dizer, não pode dar palmada, é proibido totalmente, não se cria filho dando palmada, se cria filho passando a mão pela cabeça, amanteigando, para deixar para a sociedade dar as porradas nele, porque não tomou uma palmadinha de quem deveria, que é o pai e a mãe. É por isso que a gente vê aí os sapos bois da vida aí, que eu conheço gente que você, adulto, que você não pode falar nada que contra ele, porque começa você ver que muda logo a feição, dentro dele começa a se encher daquele, sabe, do ódio, e você se prepare para depois você achar coisa sua quebrada,
Ele não descontou em você, se sentiu ofendido porque você foi chamar a atenção, repreender por alguma coisa, como ele está acostumado a ser passado mãozinha em tudo pela criação do pai, ele fica ali, ó, e ali são essas pessoas que matam os pais quando estão adultos, matam o tio, matam os parentes, matam a quem se atrever a contrariar ele. Por quê? Porque faltou umas palmadinhas de quem de fato e direito é responsável, que são os pais. Então, gente, não vá nessa aí de certos educadores que, se você for olhar o conteúdo dele, o filho não tem filho, nem filhos tem, e se tiverem filhos, é criado por terceiros, segundos, porque eles, a responsabilidade eles não assumem, porque eles não querem se dispor com o filho. Aí vem com essa conversinha fiada que um pai não pode dar palmada nos filhos, não. Não pode. Eu fiquei olhando para a cara do indivíduo assim. Não procurei nem saber que indivíduo é esse, que onde se formou, que formação de merda foi essa, e que título de educador é essa dele, porque não tem nada a ver. Um pai não poder dar uma palmada no filho, que mundo é esse? Não podemos espancar, mas palmada é de fato e de direito, e todo pai e mãe que tem autoridade sobre o seu filho tem que, na hora necessária, se for necessário, dar umas palmadinhas sim. Sou totalmente contra essa ideia de vir para cá com suas educações que se formou lá não sei aonde, que não, passa a mão total. É por isso que tá essa geração aí de pessoas desrespeitadoras de jovens, desrespeitadores dos pais, dos idosos. Por quê? Por causa que vão em certas educação aí, em certos educadores aí que não tem filho, não sabem nem o que é filho, entendeu? De certos educadores que, se tiverem filhos, os cuidados são passados para segundos que eles não querem se intervir, e vem para cá passar essa ideologia aí de não toque no seu filho, deixe seu filho tocar terror, porque quem vai cuidar dele é a sociedade e a polícia com soco e pontapé, que é o que vai acontecer, entendeu? Então, gente, não vá nessa que o pai não pode dar palmada. Deixa esse conceito lá para ele, ó, esse conceito aí você usa com você e com seus filhos, porque depois que você tomar a rebordagem da vida é um problema seu, mas a minha vida, quem cuida sou eu, quem manda sou eu, meus filhos vai tomar palmada sim, se necessário, e ninguém pode intervir nisso, porque a vida dos meus filhos, a educação, pertence a mim, não pertence a certos educadores, que eu não sei de onde veio com esse conceito, que uma criança não pode tomar palmada. Aí você vê certos aí jovens tocando terror, porque não pode dar uma palmadinha, não. Então, eu sou totalmente contra isso. Eu sou contra espancar. Espancar não é educação, espancar é um abuso de autoridade, de vulneráveis, tem que ser preso. Mas palmadinha é permitido sim. Se você não der essas palmadinhas, a vida, a sociedade, a polícia vai dar. Então, palmadinha sim, gente. Não, eu digo não a esses educadores aí de meia tigelinha, que eu não sei da que fundo de quintal saíram, dizendo que um pai não pode dar palmadinha ao filho. O pai não pode espancar, mas palmadinha sim, se você não quiser que a vida, a sociedade e a polícia dê socos e pontapés no seu filho, diga sim as palmadinhas. E não a esses educadores de fundo de quintal que não sabem nem educar, se é que tem filho, os próprios filhos. Imagine os filhos dos outros. E filho dos outros é fácil educar, todo mundo sabe. Agora os seus, vai procurar os filhos dele. A educação que ele disse que passa a mão, que não pode o pai dar uma palmadinha. Vá procurar e no futuro procure para você ver se não é a polícia que está dando os consertos que ele não deu. Então, gente, diga sim, você que é pai e mãe. Sim, não vá nessa aqui. Não pode, disse que não pode dar palmadinha. Dê suas palmadinhas, se necessário, quando a correção for uma correção que você vê que está passando do limite. Dê suas palmadinhas sim, se você não quiser que a sociedade e a polícia dê socos e pontapé nos seus filhos. E deixe lá esses educadores que palmadinha de filho não pode dar, para o futuro, se é que eles venham ter filho, né, que com a educação dessa aí, com certeza vão criar sapos boi inflado da vida, que vão
Os palmadinhas que ele não deu, eles vão receber as rebordosas de socos e pontapés, que é o que merece certo tipo de educação. Forte abraço, até o próximo encontro.